Bora. Tá ao vivo, né? Beleza. Olha, pessoal. Esperar mais um pouquinho, porque foi marcado para as 2 horas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Multinível. Olá, Francesca, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, você já chegou por aqui, então vamos começar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí, vocês estão me ouvindo. Coloca aí se vocês estão me ouvindo bem. Vocês me escutam? Beleza, então vamos começar. Eu vou apresentar aqui o projeto, vou falar um pouco para poder eu já chamar a Francesca, que já está aqui com a gente, tá? Para ser algo muito dinâmico, descontraído, sem muito guerigueri, ok? Eu sou uma pessoa muito prática. Então, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou Yara May. Eu sou a pessoa que está por detrás desse projeto, que é o Narrativas Introspectivas, que começou como podcast, mas aí eu vi que eu podia fazer muito mais com esse projeto e hoje ele agrega muito mais valor a mim como pessoa e como profissional também do universo literário, da escrita. E é um projeto muito legal, onde eu auxilio, né, dou dicas para escritores iniciantes no início de sua jornada literária, né? Como começar desde sempre, desde o início, a construir aí uma jornada muito bacana, né, com estruturação, com autenticidade, para agregar valor e também para somar na autoridade desse profissional no mercado literário. E o motivo desta live, né, é para apresentar, é como se fosse assim, uma graduação, não, algo parecido, né, porque dentro do Narrativas, né, quem participa, olá pessoal, vão chegando, tudo bem? Quem faz parte do Narrativas Introspectivas, ele tem, essa galera faz parte também de um grupo, né, um grupo exclusivo no WhatsApp. E lá eu dou dicas para carreira, tá? E também faço algumas dinâmicas. E uma dessas dinâmicas foi escrever um conto, tá? Mas um conto onde a gente não soubesse nada. A gente teria algumas informações básicas e cada um escreveu uma parte do conto. Então, assim, finalizou a dinâmica, eu gostei muito do resultado, eles também gostaram. E por que não apresentar de uma forma bem legal esse conto para os leitores? E lembro que, se você ainda não me segue aqui, pode ir lá seguir o Narrativas Introspectiva, pode me seguir também no Yara May, e você também pode seguir a Francesca, né, que ela vai fazer esse bate-papo comigo hoje, mas amanhã também estarei aqui com mais de 2 escritores participantes, assim como na sexta-feira também, tá? E no final da live, a partir das 16 horas, o link do conto estará disponível na bio aqui do Narrativas Introspectiva e no Story também, tá? E é isso, eu acho que eu já vou chamar a nossa convidada, Francesca, para participar. Deixa eu pegar aqui algumas informações, apesar que tem uma matéria sobre essa escritora no meu site www.yaramay.art.br, onde vocês poderão ler um pouco mais de uma entrevista que eu fiz com ela e tal, e conhecer aí o seu trabalho, até porque a Francesca,
ela... Vamos lá. Cadê a informação? Informação quentíssima agora para você sobre a Francesca, né? Ela diz que ela busca capturar, né, a beleza nas imperfeições da vida e das emoções humanas, ok? A Francesca, ela tem também, pega o papel e a caneta e já anotem aí para vocês colocarem aí na listinha, né, de interesse de livros para sua leitura aí futura. No Kindle da Amazon, ela tem lá 3 obras, tá? Já publicadas, que é Tudo Pode Acontecer, Correntes Partidas e Pagando Preço pelo Passado, que é o seu mais recente lançamento. Francesca, deixa eu te chamar aqui. Hello, Francesca, você está por aí? Oi. Boa tarde. Boa tarde, eu só estou te ouvindo, eu não estou te vendo. É isso mesmo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não aparece. Quer tentar de novo? Peraí. Tenta de novo, por favor. Peraí, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Porque não aparece. Não estou conseguindo também te tirar para te chamar de novo. Peraí. Francesca, eu vou te chamar de novo, tá? Para ver o que aconteceu. Não tem problema. Ué, mas cadê você? Pronto. Chamando de novo aqui. Foi. Oi? É interessante que tá. Eu só tô te ouvindo, eu não tô te vendo. Mas Eu parece consigo. você para você? Aparece. Eu consigo ver você. E você também? Eu consigo me ver. Então, vamos ver aqui que vamos dar continuidade aqui então. Vamos ver o que é. Ver se o problema é comigo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu desativar comentários. Mesmo desativando os comentários. Tá aparecendo não sei porquê. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ver o que vira. Vamos lá, vamos dar continuidade, que talvez possa aparecer aqui no meio do caminho. Pode ser que eu não consiga, mas a galera que está nos assistindo consiga te ver, né? É isso que Um amigo importa. meu falou que tá vendo sim. Ele tá online, ele tá conseguindo ver. Nós duas, né? Isso. Então vamos embora, é isso aí. Então vamos embora. Então, pessoal, como eu estava falando anteriormente, né, que o motivo dessa live é para apresentar um conto coletivo onde eu e mais 5 escritores fizemos dentro do projeto Narrativas Introspectivas. E foi assim uma experiência bem legal. Então a Francesca está aqui também para compartilhar, falar um pouco sobre a sua carreira, um pouco aí sobre o seu último lançamento, e eu vou bater um papo com ela de como foi essa experiência dela estar participando desse projeto, que foi bem bacana. E se você tem vontade de vir fazer parte do Narrativas Introspectivas, me chame lá no privado que eu vou te explicar como que você pode vir, como você pode entrar na nossa comunidade, tá bom? Francesca, querida, seja bem-vinda. Fale um pouco sobre você. Pode falar um pouquinho também sobre o seu último lançamento, que foi o livro Pagando Preço pelo Passado, certo? Certo.
Bom, meu nome, como já vem sendo dito, né, Francesca. É, eu sou escritora há alguns anos já, Uhum. apesar que só agora, né, de uns anos para cá, que eu resolvi mesmo pôr meus livros na Amazon para ver, né, se tornar, né, uma escritora. Foi quando eu conheci você, Yara, né, pelo Instagram, que vem nos ajudando muito, né, tanto foi apresentado por você, o Clau, né, que a gente está participando, e teve essa oportunidade incrível de escrever um conto, que até então nunca tive contato, né. Foi muito, foi assim, uma coisa muito diferente, e a gente ficou todo muito animado. Mas um pouquinho, vai segurar um pouco, né, a ansiedade. E sobre os meus livros, pagando preço pelo passado mesmo, ele está disponível também na Wiclap, né, de formato físico. Uhum. Os outros ainda não estão disponíveis em formato físico. Estou aguardando esperar a Wiclap me enviar. Mas em breve, Beleza. eu acredito também que vai estar chegando e pagando preço pelo passado é meu xodó. Ele é uma história de um romance, né, que da Elif, do Elliot. Eu amei escrever, não queria nem terminar, porque a gente apega tanto ao personagem. Tem as reviravoltas, igual eu inspirei, né, um pouco em Romeu e Julieta, que também é um dos livros que eu gosto muito. Uhum. Uma coisa mais atual, né? Como que seria a realidade hoje? Duas famílias brigando, aquele amor ali. Então foi uma coisa que eu amei escrever e que eu tenho muito carinho. Né? Apesar que eu estou divulgando ele agora, que ele foi. Estou trabalhando nele desde o ano passado, né? E Uhum. cada vez da divulgação dele, a gente vai procurar, a gente vai tentar formar uma forma, a gente está divulgando, passando para as pessoas. Aí eu fico lembrando, tem hora que eu pego o mesmo livro e falo, esse aqui vai ficar legal. E agora, com essa parte do conto, né, que eu montou, até hoje ainda tem hora que eu fico me lembrando, o que será que a gente pode aumentar, como que seria, né, outros contos, assim. Sim, sim. Não, é interessante essa, porque essa foi uma das dinâmicas, né, que eu compartilhei lá com vocês, porque Sim. além de dar dicas, a gente faz dinâmica lá também, é bem legal. E aí eu pensei, cara, eu quero um desafio para essa galera. Eu quero tirar eles da zona de conforto, né? Porque o escritor, ele não tem obrigação de escrever todos os gêneros, tá? Ele pode sim se aventurar e ali se identificar com um ou outro e se aprofundar, né? Virar especialista. E o conto, ele é diferente de uma prosa, ele é diferente de uma poesia, de um poema, de uma crônica. Todos esses gêneros, né, eles possuem técnicas para serem desenvolvidos. E aí, eu quis desafiar vocês, né? Porque também foi uma experiência para mim, porque eu sou escritora também, né? Então eu pensei assim, cara, eu vou participar, eu quero participar. Mas como que isso vai acontecer? Porque eu já tinha, né, a experiência com conto, então não seria tão difícil assim para mim, mas eu pensei, pô, tem uma galera aqui que escreve poesia, como seria ele escrevendo, né, um conto? E eu fiz essa proposta para vocês logo abraçaram a ideia, né? E aí eu queria saber de você, Francesca, como que foi, é porque eu tenho um roteirinho aqui, tá, gente? Então eu vou tentar seguir. Eu queria saber de você como foi receber informação da proposta ali da dinâmica, onde vocês não sabiam o que viria antes ou depois, não tinham ideia se esse protagonista sobre questão de gênero, de classe social, status de relacionamento, até porque eu não falei o que aconteceu antes e nem falei o que poderia acontecer depois, eu só peguei uma parte ali da vida daquele protagonista e compartilhei com vocês. E como que foi essa experiência, receber isso, esse material e pensar, cara, o que eu vou escrever? Como que eu vou... como que isso... O que é escrever um conto, né? Porque, é claro, gente, só aqui colocando para vocês que eu fiz ali, coloquei cada escritor na ordem alfabética e cada um escrevendo dentro do seu tempo, tá? Não foi nada assim, todo mundo escreve junto, não. Teve ali uma regrazinha bem bonitinha, bem bacana. Escrever na terceira pessoa, enfim, evitar de falar ali se é homem ou se é mulher. Foi algo bem legal. E aí, Francesca, conta para mim, como que foi para você? O que você sentiu, né? Como foi sua reação
ao receber aí a proposta dessa dinâmica lá no grupo? Foi uma coisa bem assim inusitada, né? Eu fui procurar, né, como que era o formato de um conto, porque até então eu nunca não sabia como é que era. Eu fiquei bem fascinada na hora, porque a gente pensei em mil opções, o que poderia acontecer. Aí eu fiquei esperando. Minha vez, né, poder, e eu fiquei, o que será que eu posso colocar? O que não pode pôr? E aí você falou, né, tem uma certa quantidade de palavras, né, pra gente não extrapolar também. E aí eu fiquei na dúvida, né, falei assim, e agora? Anotei, toda vez que alguém falava, não, já acabei, eu ia lá fazer uma anotação que eu vi na minha cabeça, posso pôr isso, posso pôr aquilo, eu não sei. E aí eu peguei, por fim, eu falei assim, na hora que eu li tudo, eu falei assim, eu vou pôr essa, porque a gente pode dar uma incrementada ali na frente. Mas não vou mentir, foi bem desafiador. As ideias parecem uma panela de pipoquinha na cabeça. Várias coisinhas suscitando. Eu procurei nessa me informar também, porque eu escrevo gênero do romance, né? Poesia. Então são um pouquinho diferentes. E a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabia se era um homem, se é uma mulher, de onde que ele é. Eu não tinha nem a menor ideia. E sempre esperando o próximo. Será que ele vai colocar alguma coisa? Será que ele vai pôr uma morte? Será que não vai pôr? Qual que é o segredo que ele vai pôr? Tanto que no final, a gente nem sabe, né? Tanto que deu até divergência. A gente queria os dois finais. Eu gostei muito. Tanto que hoje mesmo, eu tô tentando escrever um conto. Ai, que legal. Por conta disso. Tô procurando, tentando escrever, apesar que eu não sei muito a base, muito. Mas eu tô começando a dar uma rascunhada, né? Pra me ver o que pode virar. Que a ideia desse conto ainda me despertou as ideias que eu já deixei salvo. Bacana. Porque a minha ideia desse conto foi isso mesmo, né? Como que vocês iriam reagir, né? E também a minha curiosidade em ter acesso à criatividade de vocês, né? As diversas formas de escrita. E até coloquei para vocês, assim, mantenham a assinatura de vocês, não mudem nada, continua, né, ali o jeito de vocês escreverem e tal, para poder te identificar essa mudança ao longo do conto, né? E aí eu pensei, cara, qual o título, né? O dia que mudou a minha vida. Cara, pode acontecer tanta coisa para mudar a vida de alguém. Quando você leu esse título eu comecei o conto, né? Que eu pensei, bom, eu vou começar para poder eles irem, né, se identificando, lendo e desenvolvendo, né? E aí, quando eu escolhi, o dia que mudou a minha vida, para deixar algo muito aberto, assim, porque muitas coisas podem mudar a vida de um sujeito, certo? E aí, quando você recebeu esse título, e depois que você recebeu já uma parte do conto, né? Já tinha ali um caminho andado. O que você sentiu? Como foi, né? Esse mistério, né? E aí, como você já trouxe também essa questão que a gente revela ou mantém um mistério? Aí a gente decidiu fazer, né, um final alternativo. Então, a galera que tiver acesso a um, ele também poderá ter acesso ao outro. E como leitora, Francesca, como foi essa experiência, né? Porque, vamos lá, eu quero saber de você, deixa eu organizar aqui minha fala, falei tanta coisa, assim, peraí, até me confundi. Eu quero saber de você, assim, como foi a sua experiência ao desenvolver um conto, algo totalmente novo na sua jornada literária, onde você não tinha ideia de início e fim, meio também, muito pouco. Você estava naquela expectativa de esperar a sua vez de dar continuidade ao conto, tá? Esse impacto do título O Dia que Mudou Minha Vida, o seu olhar como leitora primeiramente, porque você teve que ser leitora ali, para depois você dar continuidade como escritora, certo? O que você... Como foi a sua perspectiva, a sua compreensão do material que você recebeu de acordo com o título, né, da proposta ali do conto? Eu fiquei bem tentada com o nome, que eu
o dia que eu mudou a minha vida. Então, o que poderia acontecer? Como que foi abordado, né? Será que foi um acidente? O que não foi? Minha cabeça fica a mil por hora. Tanto que às vezes eu olhava lá no grupo para ter certeza se não era eu. Aí teve um dia que eu até enganei, eu achei que poderia ser eu. Aí eu olhei lá no grupo e disse, não, peraí, não é minha vez, é a vez do nosso colega. E cada um tem uma forma de escrever que eu falo, cara, ficou incrível. Não ficou assim uma coisa que eu não sei nem como pôr em palavras, porque ficou muito bom. E eu ver eles também trabalhando, ver como a escrita deles, assim, a forma, né, que se tornaram, cada um tem, eu achei bem interessante. O jeito como cada um foi abordando. A gente até vê, né, de uma para o outro, a gente consegue, quem estava ali, consegue já encontrar. Na hora que vê um outro livro, já se reconhecer. Então ficou bem interessante e muita coisa que, como foi abordado, a gente não sabia o que o outro estava em mente ou o que o outro ia colocar, deu uma expectativa tão boa. Foi mais do que um livro de um livro de mistério, que a gente normalmente consegue colocar. A gente já vai imaginando as pistas. Não tinha pista. Eu li e falei assim, gente, e agora? Será que a gente pode pôr? Como que será que quem vai finalizar vai deixar? Será que eu coloco alguma coisa agora? Não. Eu pegava, apagava, não vou deixar para o próximo, porque vai que eu coloco muita coisa e aí a gente tira a vez o próximo do mistério. Por fim, eu deixei aquela quantidade de palavras e assim, eu vou mandar para ela para ver primeiro o que se pode, se não pode, porque a vontade que dá é de continuar escrevendo, não parar. Por fim, eu me segurei, não vou me segurar, porque a gente tem mais pessoas para trabalhar, senão vai tomar muitas proporções, mas não vai ser mais um conto. Mas eu fui dando uma curiosidade assim, tão grande para saber o que ia acontecer com ele, que eu até sonhei. Como que ele é? Minha cabeça começava a divergir, ou se era um homem, se era uma mulher, o que era a vida dele, o local onde ele estava. Foi uma coisa, assim, muito boa. E que eu espero que a gente possa repetir também depois. Não, eu gostaria demais, né? Porque eu adorei fazer, né? E aí você trouxe uma parte muito interessante de dosar, né? O que eu posso colocar, o que eu não posso, se eu posso escrever a mais ou não posso. Foi algo assim... Eu, sinceramente, quando vocês respondiam, finalizei, eu já ia lá. Cara, o que essa galera, para onde essa galera tá levando esse protagonista? Que mistério é esse que nem eu sei? Eu falei assim, cara, que legal, né? Para onde que eles irão levar esse protagonista, gente? E aí, essa questão do dosar no conto é bem complicado, porque a gente já pega o ritmo e já vai, né, para a finalização. Mas não, a gente tem que segurar e a gente fica naquela expectativa do próximo capítulo. É tipo como se fosse uma série. Hoje a gente assiste e aí a gente só vai assistir na outra semana a continuação. É mais ou menos esse suspense, esse mistério, né? E aí, assim, para mim também foi uma experiência muito boa. E toda vez que vocês colocavam lá, finalizei, cara, eu ia lá. E eu ria, eu ficava, gente, olha a criatividade dessas mentes brilhantes. Olha só para onde estão levando. Porque eu também tinha uma fanfic, né? Eu tinha uma ideia também para o protagonista, mas eu não quis me apegar a ela. Eu me deixei livre para receber assim, você fala, a proposta de vocês, né? E foi sensacional. E aquele ali da revelação, porque no início, né, da proposta seria não revelar. Mas sim, aí a nossa colega quis revelar, que também ficou interessante. Acho que ficou ainda mais... assim, eu fiquei mais curiosa para saber mais, né? Porque termina numa parte ali também muito crucial, assim, né? De que, pô, e agora? E amanhã? E daqui a pouco, né? Sim. E aí depois eu sugeri fazer esse alternativo de, né, permanecer na proposta inicial, que seria manter um mistério, que também eu tive que ler novamente e tentar manter aquela
vibe que vocês criaram ali, né? Eu não podia modificar aquela história. Então, eu tive que manter o mistério dentro do que vocês me trouxeram. E aí, Francesca, assim como você, eu também tenho interesse imenso de fazer outros contos com vocês e se entrar mais galera lá no grupo também, fazer com os demais. Foi, assim, muito legal, tá? Eu vou reforçar aqui o nome dos livros da Francesca, pessoal, para vocês anotarem aí e ver no Kindle ou no eClap, né? Que ela falou que tem o físico no eClap. Vocês podem lá buscar, tudo pode acontecer, correntes partidas e pegando, gente, pegando o quê, Ian? Não pega nada? Pagando preço pelo passado. Pagando preço pelo passado é o último lançamento da Francesca, tá? Vocês podem também segui-la nas redes sociais. Vocês podem ler um pouco mais sobre a trajetória da Francesca lá na matéria que eu fiz no meu site também. A Francesca, assim, é muito receptiva, você pode entrar em contato, conversar com ela, bater um papo bem legal. E, assim, quando vocês forem ler o livro da Francesca lá no Kindle, da Amazon, deixe, gente, tá? O feedback de vocês, as estrelinhas, tá bom? Porque isso não é questão de ranquear. Claro que a gente quer que o nosso livro seja ranqueado, mas também é uma forma da gente perceber de que como, através da nossa escrita, como que vocês estão compreendendo a história. Porque a história existe pra gente, aqui dentro da nossa cachola. Nós tentamos, ao máximo, colocar de uma forma muito fluida de compreensão para vocês no papel, através das palavras. Mas o retorno, o feedback de vocês ajuda bastante a gente a entender como que vocês estão percebendo os nossos personagens, se teve personagem que funcionou, qual que não funcionou, se aquela narrativa funcionou ou não, na primeira, na segunda, na terceira pessoa, sei lá. Então é muito interessante vocês colocarem essa participação de vocês, não só na Amazon, como lá na Wiclap, que eu acredito que lá também tem essa opção de colocar lá feedbacks e comentários. Francesca, ela falou uma outra coisa aqui muito legal também, gente. A Francesca também é internacional, tá? Ela está participando desse festival literário, que é o FLAU, que está acontecendo, né, um mês e alguns dias de abril. Já está acontecendo desde dia 3 de março, todos os dias, de segunda a sexta. Às segundas, né, tem lá a oficina a partir das 8 e de terça a sexta tem as lives a partir das 19 horas. A Francesca, eu acho que ela tem também, né, a participação lá, tanto entrevista escrita, como também a live ao vivo, não é, Francesca? Sim, e eu ainda participei do bate-papo gravado. Eu esqueci o nome dos dois agora, gente. Eu tinha anotado aqui, mas agora eu não estou achando. Que foi, a gente fez no Dia da Mulher e foi sobre a IA. Foi uma coisa bem interessante também, porque o Eduardo soube deixar a gente bem confortável durante a conversa. Eu acho que eu não lembro, acho que vai ser dia 3 que vai ser liberado o bate-papo gravado. Mas e depois, no dia 28, se eu não estiver enganada, na sexta-feira que eu vou participar da parte de romance. Isso. Dia 28 você estará lá. Então, dia 28 agora de março, vocês poderão entrar no FLAU, lá no YouTube, a partir das 19 horas, para poder prestigiar a Francesca, tá? Ao vivo. No dia 3 também vocês poderão prestigiar no bate-papo gravado, que estará disponível também no YouTube do FLAU. E a entrevista dela escrita, que está lá no Facebook do FLAU, gente. Então, assim, tem aí bastante informação sobre a escritora, vocês podem lá pesquisar, conhecer, né, ela e conhecer o festival também, que é maravilhoso. E a Francesca, ela está internacional, porque o festival agora é internacional, né? Começou lá em 2014 e está completando aí seus 10 anos, né, de história. Francesca, eu sou muito grata por ter você aqui, também por ter a galera que está nos assistindo aqui também, tá? Muito agradecida também por participar do Narrativas Introspectivas. Espero estar agregando valor à sua jornada, espero estar te ajudando, tá bom?
E se você quiser deixar alguma consideração final aqui, porque já estamos finalizando a nossa live de hoje. Bom, apenas eu tenho primeiro a agradecer, né, pela oportunidade da comunidade, né. No início a gente fica bem receoso, porque a gente está começando, não sabe para onde vai, o que que faz. A gente teve algumas outras coisas que a gente ficou na dúvida. Será que, como é que foi? Você logo já veio esclarecendo. Quando veio as outras dinâmicas também, todo mundo teve, acho que acredito, teve um pouquinho de receio, né, no início. Mas depois a gente vai se abrindo, vai conhecendo um ao outro. Depois veio essa dinâmica do conto, que eu acho que foi uma das que a gente mais gostou, né? Porque todo mundo na expectativa do que ia ser. Eu tinha que me controlar, que eu não podia entrar antes, né? Pra não ver. Então, quando a gente viu, assim, uma que a gente pôde criar, soltou literalmente a imaginação. Foi uma das coisas que a gente posso falar por mim, né? E pelo que eu vi do restante da comunidade, que eles também gostaram muito. Então, a gente está aprendendo bastante com o que você tem nos ensinado, nos proporcionando eventos, né, que a gente não tinha conhecimento, igual o Flora eu não conhecia ainda. Conheci primeiro de você e o pessoal ele é super tranquilo, eles são tão receptivos, tira a dúvida da gente. Às vezes a gente está ali perdido, né, porque a gente tem outras coisas para fazer, não é que vê, tem um tanto de mensagem, assusta. Aí daqui a gente vai ver, pode vir uma mensagem para você, com o restante do pessoal. E eles são tão receptivos que a gente fala, quero participar mais vezes. Quero que tenha outros eventos assim, que a gente precisa também de pensar nos escritores, né? Não só nos leitores, que a gente mas é o amplo. Então eu só tenho a agradecer agora, né? Pela oportunidade e por estar participando dessa live. Bacana. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da live, né, deixem aí seus comentários, suas curtidas. Visitem o perfil da Francesca Cali. Adoro o seu nome, eu acho tão chique, gente. Tão assim, meio que francês, Francesca Cali. Tão legal. Sei lá, me dá uma sensação assim de elegância, sabe? Um negócio assim, eu gosto de falar. Francesca Cali. E sigam ela no perfil. Gente, desculpa, até que eu dou umas viajadas mesmo. Mas, assim, e a partir das 16 horas de hoje, o link do conto estará disponível aqui na bio do Narrativas Introspectivas, assim também como nas redes sociais dos escritores participantes e nos stories também. Se você gostou, deixa lá também o seu like, compartilhe, faça aquele auê todo que a gente gosta. Acesse os livros da Francesca na Amazon, no Uclep. Também, se quiser me seguir lá no meu perfil também, o Yara May, fique à vontade. Conheça meu site, www.yaramay.art.br. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês na live de hoje. A gente se vê amanhã, a partir acho que das 8 horas da noite. Estarei aqui com mais 2 convidados. Francesca, gratidão, tá, por confiar aí em mim, entrar na minha onda aí. Seja bem-vinda novamente. E vamos juntas aí trilhar uma jornada bem bacana nesse universo literário, tá bom? Bem, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.